Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 7 portas do Senhor abertas na nossa vida. Te pedimos, Pai, abre porta de conquista, abre porta de intervenção, abre porta de cura. Pedimos, Pai, que o Senhor abra portas de favor sobre cada um de nós. Te pedimos também, Senhor, libera da Tua glória, que a glória de Deus entre na nossa vida, a glória de Deus entre na nossa casa, que o quarto dos nossos filhos esteja cheio da glória de Deus, que a paz de Cristo Jesus habite ricamente na nossa vida, habite ricamente na nossa casa. Oramos também pela paz no mundo, Pai, para que todo conflito, toda guerra renda-se ao poder de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, a Tua alegria na nossa vida, a Tua força sobre nós. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, no nome de Jesus Cristo, para que seja curado. Jesus, Tu és aquele que tem o poder de curar. E nós oramos para que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, alergia, câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos também por tudo aquilo que tem mantido pessoas em depressão, tristes, angustiadas, com medo, paralisadas, que elas sejam livres agora, que elas sejam curadas agora, que o poder de Jesus Cristo levante cada pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor toque com Teu poder na vida de cada pessoa. Em o nome de Jesus, Senhor, toca com Teu poder agora, que cada lar seja visitado com o toque de Deus. E essa pessoa, Pai, que está sobrecarregada, essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está aflita, dá para ela alívio, Senhor. Dá para ela um renovo. Essa pessoa que teve um dia, Senhor, um dia de trabalho difícil, essa pessoa que enfrentou opressão nos lugares que teve, que está nesse momento precisando de uma palavra, precisando de um ânimo novo, Senhor, que essa pessoa receba o toque do Senhor e que todo jugo espiritual seja quebrado. Tudo aquilo, Senhor, que pesa sobre essa pessoa ou que oprimiu ela durante o dia, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Senhor. Toque-os com a Tua graça, Senhor. É o que eu te peço. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Começamos um propósito hoje, pedindo ao Senhor 7 portas abertas. E eu convido você a entrar nesse propósito e a estar conosco. De hoje até domingo, nós vamos estar firmes nesse propósito. Eu convido você a fazer uma aliança não comigo, mas com o Senhor. E ver resultados na tua vida. Só hoje de manhã, eu não sei quem estava na oração da manhã, mas hoje de manhã eu dei testemunho de 2 mulheres que não podiam engravidar. E as 2 ganharam o bebê. As 2 ganharam o bebê. Eu acho interessante que a maioria das pessoas que me mandam testemunho de que não conseguiam engravidar, elas esperam ter o bebê, aí quando o bebê já está com alguns dias, aí eles dão o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus também por esses testemunhos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus nunca diz um A sem querer chegar no Z. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então creia. Quando Deus começa a fazer algo na tua vida, Deus Ele termina. Ele não deixa as coisas pela metade. Deus termina aquilo que Ele começa. Amém? Muito bem. Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Um testemunho que eu recebi, maravilhoso, da Michele. Olha só, e ela escreveu assim: na semana passada, quando começou o propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor, eu vendi em uma semana o que normalmente levaria um mês. Agora estamos em um novo propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor e continuo vendendo. É sobrenatural. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus.
E daí ela escreveu aqui: muito obrigado, o Senhor é um anjo de Deus na minha vida e na minha família, glorifico a Deus pela sua vida e pela sua família. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Gente, não é o que eu tenho dito para você aqui? Ora que você vai ter resposta. Eu nunca pedi para vocês colocarem a fé de vocês em mim, nunca, jamais. Mas eu sempre disse que Jesus Cristo está vivo, que as nossas orações não são em vão. Nós não estamos aqui, perdendo o nosso tempo. Eu não estou aqui perdendo o meu tempo. Eu sei dos dons que eu recebi, eu sei dos talentos que Deus me deu, eu sei da capacidade que o Senhor tem me confiado. Então eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. É por isso que nesse propósito 7 dias, eu gostaria muito que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, cada pessoa fizesse um compromisso não comigo, mas com Deus, de nos 7 dias se manter firme, sem quebrar, os 7 dias, sem quebrar, se manter firme, crendo no sobrenatural, crendo no poder de Deus, crendo que Deus vai agir. Amém? Então, eu gostaria, e você que está entrando agora aqui nessa oração, que você fizesse um compromisso não comigo, mas com Deus. Senhor, eu vou fazer 7 dias, às 6 da manhã, às 18 horas. Lembrando que quarta e sexta a gente levanta um grande clamor, quarta e sexta-feira. Então convido você a estar com a gente, amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe com 7 pessoas, amém? Compartilhe com 7 pessoas, manda aí para amigo, para parente, para grupo, compartilhe nas redes sociais, Deus vai te recompensar, Deus vai te recompensar, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Enquanto eu leio essa passagem, escreve aqui nos comentários, deixe a luz brilhar. Exatamente assim. Escreve aí, deixe a luz brilhar. Escreve, deixe a luz brilhar. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Eu quero falar um pouco hoje sobre deixar a luz brilhar. A Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade no alto do monte. Por quê? Por causa da luz. Ela vai iluminar. Então quem estiver embaixo do monte vai olhar para cima e vai ver uma cidade iluminada à noite. Da mesma forma que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele não enterrou aquilo que ele tinha para entregar, ao contrário, ele mostrou para todo mundo, certo? Ele mostrou o plano de Deus, ele mostrou a natureza de Deus, ele mostrou o poder de Deus. Nós não podemos deixar de mostrar aquilo que Deus nos dá. Como assim? Todos nós temos dons e talentos. Todos nós fomos agraciados por Deus, pela bondade de Deus, que temos características que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas, fazer a diferença aqui nesse mundo. Todos nós que estamos aqui, você pode dizer, não, mas eu não tenho nada. Tem sim. Você tem algo para oferecer. Você tem algo, a deixar com que o mundo veja. Você carrega algo divino na sua vida. Às vezes através, da sua bondade, através do seu trabalho, da sua profissão. Se você, é uma pessoa que faz um serviço relevante para a sociedade, você tem que deixar essa luz brilhar. E se nós, que seguimos a Cristo, que andamos na palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, então ainda mais temos que deixar brilhar. Você não pode esconder o que Deus fez na tua vida. Você não pode esconder o que você carrega. Se você tem um potencial, você não pode deixar com que o medo, lhe paralise. Há pessoas que têm um potencial grande, mas elas têm o medo, de colocar para fora aquilo que carregam. Na primeira igreja que eu pastorei há anos atrás, uma cidadezinha de 30 e poucos mil habitantes, e ali foi o meu, eu posso dizer,
o trabalhar de Deus na minha vida, foi a faculdade de Deus na minha vida. O meu tempo que o Espírito Santo, sabe, me construiu. Foi ali, o tempo da minha construção. Tinha um jovem que eu vi um talento extraordinário nele. Eu vi um talento extraordinário, só que ele tinha um problema. E o problema é que ele era muito, eu posso dizer assim, uma pessoa envergonhada, extremamente envergonhado, tímido, pessoa tímida, sabe? Só que quando abria a boca, meu Deus, era uma voz assim angelical, uma voz angelical. E isso a gente começou a trabalhar, né, com ele nessa parte, que ele tinha um dom, que ele tinha um talento e que ele tinha que usar o que Deus deu para ele. E quando ele começou a cantar, as pessoas ficavam impressionadas com ele, porque, sabe, ele era tímido no canto dele, sabe, aquela pessoa que não quer aparecer. Ele era exatamente essa pessoa, tanto que quando, né, eu fui para São Paulo, eu inclusive fiz um convite para ele estar comigo. Ele não aceitou o convite, já por causa dessa timidez que ele tem, mas eu vi potencial. E assim tem muitas pessoas que têm um potencial extraordinário, mas elas são tímidas. Elas estão deixando se paralisar pela opinião dos outros. Tem muita gente que não faz o que deveria fazer porque está preocupada. O que os outros vão pensar? Será que vão me receber? Será que vão me aceitar? Será que vão me aplaudir? Será que vão me vaiar? O que vai ser de mim? Ei, você é uma cidade construída. Você tem que deixar essa luz sair. Você tem que deixar, sabe, com que aquilo que Deus te deu venha a ser manifesto. Então compreenda, não pause seu crescimento pelo medo de incomodar os outros. Você não está incomodando com o seu dom. Você não está incomodando com o seu talento. Ao contrário, a hora que você usar o que Deus te deu, vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, eu não posso parar porque os outros não compreendem. Eu tenho que seguir. Eu tenho que continuar. Não importa se vão me elogiar ou se vão me vaiar, se vão me criticar ou se vão, sabe, agradecer a Deus pela minha vida, eu tenho que manifestar o que Deus me deu. Eu tenho que colocar para fora. Eu tenho que colocar para fora o que Deus me deu. É que nem um vendedor. O vendedor, se ele não abrir a boca, ele não vende. Então ele vai vender um carro, ele vai ter que falar do carro, ele vai ter que vender. Ele vai vender uma geladeira, tem que abrir a boca. Imagina você entrar numa loja cheia de eletrodomésticos, cheia de coisas para casa, e daí os vendedores estão todos parados, né? Todos parados e não abrem a boca. Daí você pensa, qual que é o objetivo dessa pessoa estar aqui, né? Se ela não abre a boca. E com quem que eu falo aqui para comprar? Ou seja, o vendedor vai ter que abrir a boca. Entenda, Deus te deu algo que tem que sair para fora. Deus te deu algo que tem que sair para fora. Independente da opinião dos outros. E tem muita gente que eu conheço que parou de crescer porque ficou com medo do que os outros iriam achar, né? Se os outros iriam receber. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente se importa com o que os outros pensam. A gente vai entendendo que temos uma única oportunidade na vida e não podemos perder. Tem muita gente que tem um chamado incrível. Deus tem um propósito. Você tem que deixar essa luz brilhar. Você não pode mais, sabe, se negar de subir no altar para cantar, ou de subir no altar para pregar, ou de, sabe, ser uma pessoa pública, de ser uma pessoa influente. De repente você carrega um talento muito grande de Deus e até agora você está tão presa ao que os outros pensam que você está se deixando ser intimidado, você está se deixando enterrar os dons e os talentos que Deus te deu. Lembre que tudo que recebemos de Deus é para multiplicar.
tudo que recebemos de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus te deu esse talento, Deus te deu essa graça, Deus deu para você essa facilidade que você tem de fazer certas coisas, porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Então não pare por causa das críticas. Não pare por causa da opinião alheia. Não, mas olha como é que ficou me olhando. Olha como é que ficou o nariz torto, fazendo careta para mim. Eu não vou mais nisso. Ei, se você não encontrar opositores no teu caminho, você não vai poder entrar no seu destino. Jesus, ele encontrou vários opositores e é por isso que ele entrou no seu destino. Não existe prosperidade sem crítica. Não existe crescimento sem crítica. Não existe, avanço sem crítica. Então, independente das contrariedades, deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Ah, mas eu tenho vergonha porque eu acabei fazendo coisas erradas e agora eu não vejo como que as pessoas vão interpretar isso bem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o Senhor tenha colocado você aí e tenha me colocado aqui para dizer exatamente o que eu vou falar para você. Se você se arrependeu e você está alinhado com Deus, não deixa mais ninguém julgar você. Não deixa ninguém mais julgar você. Porque se Ele lhe perdoou e houve arrependimento no seu coração, Deus pode lhe levantar uma segunda, uma terceira vez. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas. É tempo de você deixar essa luz brilhar na sua vida. Você pode ter cometido os piores erros da sua vida. Deus te ama e tem um propósito com você. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu espero que essa palavra tenha sido um norte para muitas pessoas que estão me ouvindo. Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus tem um grande propósito na minha vida. Deus tem um grande propósito na minha vida. Glória a Deus. Hoje aconteceu um fenômeno comigo. Eu comecei a fazer a oração da manhã e eu senti muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Muita dor nas costas e, eu não sou o tipo de pessoa que tem dor em lugar nenhum, graças a Deus. Mas eu senti muita dor nas costas hoje, quando eu estava gravando. E eu tenho uma cadeira aqui que, inclusive, essa cadeira aqui não deixa ter dor nas costas. E eu comecei a ter muita dor nas costas na oração da manhã. Terminei a oração da manhã, até falei, inclusive, para algumas pessoas, mas eu terminei a oração da manhã e ainda continuei com aquela dor nas costas até aquilo sumir totalmente. E o Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas essa semana. O Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas. Então, eu gostaria que você mandasse essa oração, inclusive para aquelas pessoas que têm problemas na coluna, porque essa semana, sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna, ok? Sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna. Eu vou orar para que Deus cure, para que Deus restaure. Eu sei que Deus me dirige nas coisas e se Deus me dirigiu a isso, eu quero orar por você. E se você conhece alguém da sua família com problemas na coluna, manda para essa pessoa também, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também falar rapidamente desse meu livro aqui, Café com Jesus. Se você não adquiriu, eu gostaria muito que você adquirisse. Ele é um livro profético e abençoador. Aqui o versículo bíblico, as direções para o seu dia. Aqui você vai escrever a sua própria oração a punho e aqui você vai fazer uma oração junto comigo, tá? Então esse livro aqui tem 365, 366 na verdade, orações. E você vai fazer mais 366. Isso dá mais de 700 orações que vai ter dentro desse livro. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente e eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir através do nosso site www.viniciusda7.com.br. Também quero que você ore. Estamos com um programa de televisão em rede nacional de segunda a sexta às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ore por nós,
ore por esse propósito que é nobre, eu sei que é nobre, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas, compartilhe. E quero também dizer que esse domingo eu estarei em Alphaville. Esse domingo eu estarei ministrando na igreja em Alphaville. Tenho uma palavra profética para liberar sobre a igreja às 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu problema, teu desafio, amém? E vamos orar por portas. Escreve aqui a porta que você está pedindo a Deus, amém? Escreve aqui nos comentários, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que as grandes portas que o Senhor tem para a nossa vida se abram. Oramos em nome de Jesus para que 7 portas se abram na nossa vida, para a nossa vida e para a nossa casa. Abra portas de provisão, Senhor, portas de oportunidade, portas de milagres, portas de salvação. Oramos pela salvação de todos da nossa casa e que todos eles passem por essa porta. A porta da salvação, a porta que é Jesus. Nós oramos em nome de Jesus também, Senhor, para que dentro desse lar haja transformação, que todo vício seja quebrado, toda confusão, todo tipo de perseguição contra essa família seja desfeita em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que são empreendedores e que têm grandes desafios nessa semana, que têm contas a pagar, impostos a pagar, que precisam cumprir seus compromissos. Senhor, eu oro porque o Senhor me dirige de orar, para que o Senhor os abençoe mais e mais, trazendo provisão, trazendo recursos. Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Oramos por provisão sobrenatural, oramos por milagres, por portas abertas. Oramos, Pai, para que o Senhor traga as pessoas certas para o nosso destino. Também oramos, Pai, pela vida dos nossos filhos, para que o Senhor prepare o futuro deles e o destino deles. Afasta eles, Pai, de alianças erradas, de situações e de ambientes que possam comprometê-los. Livra-os de todo mal. Senhor, dá discernimento a nós e discernimento à nossa casa. Que seja quebrado todo tipo de maldade, que seja quebrado toda inveja, que todo tipo de opressão espiritual, de batalha espiritual que essa pessoa está enfrentando, cesse no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós oramos por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, teu nome é poder, e no nome de Jesus nós declaramos saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro pela coluna dessa pessoa, para que haja restauração. Eu libero uma palavra de cura, do alto da cabeça até o cóccix, que haja alinhamento nessa coluna, que haja restauração nessa coluna, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que ela seja restaurada agora em nome de Jesus. Senhor, que a paz se estabeleça nesse lar, que a prosperidade esteja nessa casa e que grandes portas do favor do Senhor se abram para nós, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu favor e abençoe, e que possamos todos ouvir a tua voz e seguir as tuas instruções. Amém e amém. Glória a Deus.
se você recebe essa oração, você vai compartilhar com alguém, você vai ser bênção para alguém, você vai ser uma ferramenta de Deus para abençoar alguém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção divina e também provisão especial no nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos para que a mão do Senhor venha prover, a mão do Senhor venha trazer a você aquilo que você precisa, no nome de Jesus. E todo aquele que está perdido na tua casa, todo aquele que está andando por caminhos longe do Senhor, que haja uma intervenção na vida dele, na vida dela. Oramos pela salvação de todos da tua casa. Eu oro também para que pessoas que estão pedindo ao Senhor que movimente coisas, que intervenham em situações que estão em andamento e que se precisa de uma ação sobrenatural de Deus, que nesse momento essa ação sobrenatural, essa intervenção seja liberada. No nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra. O Deus que intervém, o Deus que provê, já está trabalhando. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor cubra com o teu sangue essa família. Traga paz para dentro desse lar. Que a tua presença, Senhor, entre nessa casa. Que a vida de Deus toque neste lar, em nome de Jesus. E que todo tipo de briga, de desentendimento, de ciúme, todo tipo de competição dentro de casa cesse. E que a alegria do Senhor fortaleça essa família, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor fale conosco. Que haja manifestações sobrenaturais do teu poder. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, para que seja curado agora. No nome de Jesus, haja cura total e completa na tua vida e família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero trazer uma palavra profética para você hoje, ainda mais para você que anda cansado, que anda fadigado da vida. Eu entendo disso. Eu já tenho mestrado nisso, doutorado, porque já tive momentos de extremo cansaço, de muita exaustão. E Deus me tirou várias vezes desses cansaços, dessas exaustões. Então, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi sobre cansaço, o que eu aprendi sobre exaustão e que vai te ajudar. Amém? Quero pedir para você que está entrando aqui ao vivo nesse momento, já deixa a tua curtida nesse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Você vai ser abençoado ao compartilhar como você tem sido abençoado. Então manda aí para teus amigos, para parentes, compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Amém? E também, se você não é inscrito aqui no canal, está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Posso lhe garantir uma coisa, você sempre entrará aqui e será abençoado. Sempre. Sempre, com uma palavra, com uma direção, com uma oração. Amém? Eu quero te ajudar e não te atrapalhar. Eu estou aqui para ser uma bênção na tua vida. Amém? E eu quero começar com um texto hoje, de Isaías capítulo 40, verso 28 em diante, que diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga, e inescrutável o seu entendimento. Aí a gente se pergunta assim, meu Deus, qual que é o segredo? Não é? Senhor, qual que é o segredo? Ele não cansa, não se fatiga. Qual que é o segredo? E depois continua aqui no verso 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse é o sonho de todo aquele que já experimentou um cansaço extremo. Por que o sonho? Eu posso afirmar para você que uma pessoa cansada, ela perde muito brilho e o potencial dela. Eu vou repetir. Uma pessoa cansada perde muito brilho e o potencial dela. Por que eu disse para vocês que eu já sou mestrado e doutorado nessa área do cansaço? Porque eu já tive cansaços extremos. Tanto de trabalhar demais, quanto me envolver com muitas coisas. Você sabe por que Deus não se cansa, nem se fatiga, como está escrito aqui? Porque tudo que Deus faz, Ele faz com extrema sabedoria. E é essa sabedoria que nos falta. Porque a gente sempre pensa que fazendo mais, vai ter mais resultado. A vida e o próprio Deus nos prova que não é assim que funciona. Para você ter grandes resultados na sua vida, tudo que você precisa fazer é pedir sabedoria e viver com sabedoria. Porque uma das coisas que trouxe uma grande fadiga e exaustão para a minha vida foi que todo mundo queria uma palavra comigo. Todo mundo queria uma reunião, todo mundo queria uma conversa, todo mundo queria, sabe? E isso foi me desgastando. Fisicamente e emocionalmente. Porque a gente sempre pensa assim, eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que pensa da seguinte maneira. Que todo aquele que me pede ajuda, eu tenho que dar ajuda. E realmente a gente tem que dar e fazer o máximo pelas pessoas. Só que a gente não pode também se prejudicar. Por quê? Porque você tem um propósito de Deus na vida. E se você se cansar demais, se você usar o máximo dos seus dons, dos seus talentos, as suas habilidades em consertar as coisas ou em ajudar as pessoas e você se deixar de lado, daqui a pouco nem você se carrega mais. Outros vão ter que carregar você. Eu acredito fielmente que as orações da minha esposa e as orações de muitos intercessores me carregaram em dias de escuridão. Porque quando você cansa, quando você está numa exaustão extrema, você não descansa com uma noite de sono. Você não descansa nem parando de trabalhar. Porque é algo que vai lhe puxando para baixo. E daí você pergunta, e como é que você venceu essa exaustão? Bem, sabedoria. Aprendi a colocar limite nas reuniões. Quando eu não posso algo, eu aprendi a dizer não, eu não consigo. Quando uma pessoa me pede, até mesmo uma reunião urgente, um empresário me liga, alguém que eu conheço me liga e diz, olha, você pode hoje me ajudar e tal e tal. Se eu puder resolver por telefone, eu resolvo por telefone. Agora, se eu não posso, eu não posso. Então eu aprendi a dizer não. Eu também aprendi a organizar a minha vida, e organizar o meu tempo para que eu não me sobrecarregue. Então eu cumpro as minhas obrigações, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa de hábito, mas ao mesmo tempo que eu cumpro as minhas obrigações, eu também sei que algumas coisas a mais podem me prejudicar. Por exemplo, eu viajava muito antes, eu diminuí as viagens. Eu diminuí as viagens porque com o ritmo de vida que eu tenho hoje de gravação diária, tanto para o YouTube quanto para as televisões, eu não consigo estar fazendo a mesma coisa que outros fazem, de viajar assim 15 dias do mês, 20 dias. Eu não consigo ter essa vida. Então eu aprendi a viver e a me mover no meu propósito. Porque uma das coisas que traz um cansaço extremo é você fazer coisas fora do teu propósito. Então Deus não te chamou para tudo.
Deus te chamou para algumas coisas. E para aquilo que Deus te chamou, ali você coloca a sua energia, ali você investe seu tempo, ali você investe seu dinheiro. E não em coisas, sabe, que é apenas canseira. Tem coisas que os homens impõem a nós. Os homens impõem a nós. A sociedade exige para nós. Exige de nós. No entanto, nós precisamos entender o que é de Deus para a minha vida e o que não é de Deus. Porque as pessoas sempre vão querer que você faça aquilo que elas querem que você faça. Mas você tem que buscar em Deus para saber o que realmente é de Deus para a sua vida e o que não é. Entenda, as pessoas se cansam porque elas fazem coisas que Deus não mandou. Ou seja, abrem empresas que Deus não mandou. E se envolvem em coisas que Deus não mandou. Participam de coisas que Deus não mandou. E a segunda coisa, elas fazem coisas fora do tempo. Porque às vezes você tem que trabalhar demais, porque você tem uma conta para pagar. Você tem que trabalhar demais porque você tem que quitar um compromisso que você fez. Ou seja, tudo que você faz fora do tempo vai exigir mais da tua produtividade, mais do seu tempo, mais da sua energia. E essas coisas cansam. Quer saber outra coisa que cansa? É quando você se envolve com o problema de outras pessoas. Não é seu problema, mas você acaba se envolvendo para ajudar aquela pessoa, para amparar. Mas aí quem é que se prejudica? Você. Uma outra coisa que cansa muito, muito, muito as pessoas é quando a gente começa a se importar com tudo. Sabe? Tudo, até as coisas que não diz respeito a nós, a gente se preocupa. Você tem que aprender a ir a Jesus. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem coisas que a gente tem que levar a Jesus e dizer: Jesus, eu não posso cuidar desse problema porque esse problema não é meu, mas está aqui nas tuas mãos. Eu hoje me posiciono como um intercessor. Sabe, porque eu já tenho a minha vida, eu já tenho os meus problemas, eu não posso carregar os problemas do mundo. Eu posso ajudar em oração, eu posso ajudar com uma direção. Agora, tentar resolver o problema de outra pessoa, isso traz cansaço, isso traz fadiga. E muitas vezes, por causa de uma amizade, muitas vezes por causa da família, a gente acaba se envolvendo em coisas que não é para a gente se envolver. Entenda uma coisa: Deus não te quer em todas as pontas. Deus não te quer em todas as posições. Imagina, você como um jogador de futebol, sendo atacante, sendo lateral, sendo meio campo, sendo goleiro, sendo zagueiro. Deus não quer isso para você. Deus não quer essa loucura de vida. Deus quer é que você, sabe, cresça na sua posição. Cresça na sua posição, construa na sua posição. E não fique tentando, sabe, resolver os problemas do mundo inteiro. As pessoas, elas muitas vezes têm uma expectativa e projetam coisas da vida delas em nós. Você vai ter que aprender a sair desses embaraços. Tem coisas que competem a você e coisas que não competem a você. Por isso, se você quer viver uma vida mais leve, aprenda a viver no seu tempo, no tempo, não é nem no seu tempo, porque o seu tempo também está errado, mas no tempo de Deus. E faça as coisas que o Espírito Santo lhe direciona, certo? Não se mova pela necessidade, não se mova pela urgência. Aí você diz: não, você fala isso porque você não tem tantas preocupações como eu. Como? Eu não tenho. Eu não tenho tantas preocupações como você. Todo mês eu tenho altos compromissos com a televisão, não recebo da igreja. O que você acha que eu faço toda vez que vem o pagamento? Eu dependo de Deus e trabalho. Eu tenho grandes compromissos, eu tenho um escritório, eu tenho funcionários, eu tenho a minha família e muitas vezes ainda ajudo a igreja. E eu tenho feito o meu melhor. Sabe, eu tenho muitos compromissos, mas eu tenho aprendido a descansar em Deus, a viver o meu hoje com alegria, com leveza, sem ficar me preocupando com amanhã. É como a gente tem falado sobre ansiedade e preocupação, o mundo sempre esteve em tensão. O mundo sempre esteve
em momentos de impasse, em momentos de desacordo. Agora, se eu começar a me preocupar com o problema de todo mundo, ou do que está acontecendo lá no outro lado do mundo, o que eu preciso fazer é viver o meu propósito. Você não tem ideia de como a sua vida se torna mais leve quando você vive o que Deus tem para você. Aí você diz assim, então você está dizendo que eu posso estar vivendo o que Deus não tem para mim? Sim. Você pode estar vivendo o que Deus não tem para você. É por isso que você anda tão cansado, porque você muitas vezes entra num sistema, você entra numa cultura louca, e isso nunca foi de Deus para a tua vida. Deus, quando projetou você, Deus projetou você para um propósito, para um desenho. Viva o propósito e o desenho de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. É que nem quando Noé construiu a arca. É claro que Noé, sabe, ele podia fazer a diferença na vida das pessoas, mas ele pregou, ele fez o que Deus mandou através da construção da arca, e mesmo que ele quisesse, sabe, salvar todo mundo, esse não era o propósito de Deus para a vida dele? Esse não era o propósito de Deus para a vida dele? Então Deus tem um propósito muito específico para cada um de nós, e nós precisamos estar concentrados no que Deus tem para a nossa vida. Amém? Não se preocupe com tudo, porque essa preocupação é de Deus, não é nossa. Amém? Você só tem um objetivo, viver no propósito de Deus, obedecer a palavra, e as coisas vão se encaminhar. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu deixo essa palavra para você. Gostaria de falar mais coisas, eu acho que uma hora eu vou falar sobre isso. Sabe, eu preciso falar mais sobre isso, sobre esse assunto. Eu vou falar uma hora sobre isso, tá bom? Deixa eu compartilhar com você um testemunho muito bonito da Joyce. Ela escreveu assim: meu primo Jardel, de 9 anos, foi diagnosticado com uma doença terminal. Após o diagnóstico, enviei as orações para o meu tio e durante uma semana, olha só, apresentamos a vida dele em todas as orações. Você tem feito isso? De chamar a família para orar, para interceder? Tem compartilhado as orações? Olha só, a médica pediu que os exames fossem refeitos e após essa semana de clamor não havia mais nada nos resultados. A médica, sem acreditar, solicitou novos exames e, para a glória do Senhor, o terceiro exame também não mostrou mais nenhuma enfermidade. Deus fez um milagre. Meu Deus! Joyce! Que bênção! Que alegria! Olha só! Jesus é maravilhoso, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus, glória a Deus. Amém. Seu testemunho me deixa muito alegre, muito feliz. Que coisa linda esse testemunho, olha só. De doença terminal, Deus reverteu um quadro desse. Por isso que você tem que compartilhar as orações. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém. Manda para o máximo de pessoas. E chama eles, sabe? Chama eles para compreenderem mais as coisas de Deus e estarem em oração conosco, agora nesse propósito de 7 dias, por intervenção e provisão sobrenatural de Deus. Vamos estar juntos em nome de Jesus. E eu quero lhe convidar, nós vamos ter um grande evento, dia 7, 8 e 9, 3 dias. 3 dias, vai ser na noite, tá? A partir das 19 horas. Inclusive eu convidei gente para estar comigo nesse evento, pessoas de Deus. Vai ser uma bênção, 3 dias. É a Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Vamos falar sobre visões e vamos falar sobre o mundo espiritual. E um detalhe, amanhã, dentro da academia aqui no Global, eu já vou começar o módulo Visões. Então você que é meu aluno na academia, amanhã, imperdível. Já começa a preparação para esse evento de 3 dias que nós vamos ter na semana que vem. Quer participar do evento? Quer se tornar aluno da academia aqui no Global? Então o link está aqui na descrição, tá? Entra na academia, já começa a preparação, porque semana que vem vão ser 3 dias de evento à noite. Nessa Masterclass, Visões e Mundo Espiritual. Vamos falar um pouco também sobre o mundo espiritual, como que ele funciona. Como você pode mudar as coisas ao seu redor. Eu estou convidando você a entrar num outro nível na vida. A você ter, sabe, a informação completa de algo.
não apenas a visão periférica, mas ver as coisas pela ótica de Deus. Se você quer ser nosso aluno e participar desse evento, o link está aqui ou direto lá no meu site. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, mais uma vez eu peço. E se não compartilhou, compartilha em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Lembrando a todos que quarta e sexta-feira nós vamos ter um grande clamor. Amém? Quarta e sexta-feira, aqui dessa semana, às 6 da manhã, vamos ter um grande clamor. Não esqueça disso. Além das orações diárias, quarta e sexta, a gente levanta um grande clamor. Vamos orar e chorar pela sua vida e te abençoar. Senhor Deus e Pai, cobre com o teu sangue essa família. Cobre com o teu sangue este lar. Livra eles de todo mal, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tente contaminar essa casa. Tudo aquilo que tente contaminar as crianças. Nós, em nome de Jesus, nos posicionamos contra isso. E pedimos, guarda as crianças, Pai, guarda a inocência das crianças, proteja de todo mal, proteja de toda maldade, que toda informação, Pai, má, toda informação, Senhor, que vem das trevas, que não seja absorvida pelas crianças. Proteja-as, Pai, de toda maldade aqui nesse mundo. Livra-as, Pai, do homem mau, livra-as do caçador. Pedimos a Tua proteção, Pai, sobre este lar. Eu oro também pelos casamentos, Pai, para que haja cumplicidade no relacionamento, que as brigas cessem, o ciúme acabe, os ataques de Satanás contra o casamento sejam desfeitos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ataca a união da família, tudo aquilo que traz briga, tudo aquilo que traz descontentamento, tudo aquilo, Senhor, que coloca um contra o outro, que cesse no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que seja quebrado a influência do mal. E no nome de Jesus eu peço tua bênção, tua proteção sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que cessem as tensões, as brigas, os desentendimentos. Oro também, Senhor, pela paz na vida, na empresa, a pessoa, no lugar que ela está. Oro em nome de Jesus para que haja intervenções sobrenaturais. Senhor, pessoas que estão numa UTI, pessoas que estão agora, Senhor, em uma situação difícil, delicada na sua saúde, pessoas que estão, Senhor, em tratamento. Eu oro por uma intervenção sobrenatural, eu oro pela cura. Jesus Cristo está vivo, ser curado, ser abençoado agora. Essa pessoa, Pai, que está lutando contra um vício, está lutando contra algo que está tirando o dinheiro dela. Senhor, eu oro agora para que ela seja livre de toda a corrente, de toda a amarra espiritual. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor guie os passos dessa pessoa, dirija ela. Senhor, proteja, Senhor, teus filhos de toda injustiça, de toda maldade, de tudo aquilo que vem contra eles, até mesmo essa pessoa, Pai, que tem sido injustiçada por difamação, por mentiras, por invenções. Proteja ela e dá força a ela. Eu oro também por pessoas, Pai, que estão em cargos públicos, pessoas, meu Deus, que são autoridades e que
podem estar passando por desafios, Pai, emocionais, depressão, que o Senhor fortaleça aqueles que nos acompanham aqui nas orações e que são autoridade. Eu peço a tua proteção sobre a vida deles, que o Senhor os capacite, os abençoe e os livre de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória para sua casa e para sua família. Eu oro, Senhor, pela vida de Deus se manifestando agora neste lar. E também oro por provisões especiais e sobrenaturais, chegando na vida dessa pessoa, chegando na empresa, chegando na casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz dele esteja sobre ti. E não esquece de compartilhar essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estou junto com vocês aqui em oração. Que Deus os abençoe e os guarde. Até mais.